Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estive meditando essa semana e foi tremenda essa madrugada para mim, né? Minha esposa que o diga, né? Tinha algumas coisas, tinha que ministrar libertação hoje pela manhã. Eu dormi em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, a noite inteira falando em nome de Jesus, né? Então, a batalha foi forte, né? Mas Deus deu vitória, aleluia. E tem uma palavra, algo que o Senhor tem colocado no meu espírito, que eu creio que pode te ajudar bastante. Com certeza esse é o propósito de Deus, nos alinhar, nos ajudar, nos fazer realmente desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou, querido. Tem muitas bênçãos aí, tem bênçãos incontáveis, inumeráveis aí que o Senhor conquistou, mas Ele quer que eu viva essas bênçãos. E não apenas as conquistou para dizer eu conquistei, né? Todo o poder, toda a autoridade me foi dada, mas Ele não ficou com todo esse poder e toda essa autoridade. Ele delegou, Ele deu, Ele distribuiu dons, talentos, mas Ele requer de nós, em dados momentos, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso estar melhor nesse retiro do que eu estive no retiro anterior. Eu preciso, sabe, no próximo retiro estar mais preparado do que eu estive nesse aqui. Eu preciso ser mais crente hoje do que eu fui ontem. Quem consegue me entender? Mas muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente vive de ciclos, a gente vive de altos e baixos, a gente vai bem, a gente se prepara, vive 3, 4 dias de retiro, depois 2 dias depois. Perguntas como essa que a Vanessa fez aqui, a minha filha, né? Talvez a gente tenha dificuldade de responder. Como é que você está? Você ainda está com essa chama acesa? Ou esse fogo apagou? Ou você deixou de alguma forma algo abafar aí, e esse vento, né? Não soprou, e acabou que essa chama foi diminuindo. Mas o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Amém? Quero mudar um pouco aqui. Coloca para mim, por favor, aí, profeta Ezequiel, capítulo 36. Deixa eu prefaciar algo aqui que eu tenho certeza que de alguma forma vai servir para mim. Se não servir para você, para mim vai servir. A Bíblia, ela é poderosa. A Bíblia é maravilhosa. E ela aponta algumas situações de propósitos, dos projetos de Deus, que Deus tem. Vendo o Reinaldo ali? Está solteiro hoje ali. A esposa e a filha estão lá, São Paulo, né? Passei o endereço lá da igreja, lá, da Praça da Árvore, me mandaram até o link, que foram pela manhã lá, e diz que foi uma benção. Eles estão lá, né, onde o Géser congrega lá, com o apóstolo, o filho dele lá, o Joel. Abre aí, Ezequiel capítulo 36, versículo 9 a seguir, por gentileza. Quero apenas fazer um pequeno alicerce aqui. Querido, isso nunca mudou. Ele nasceu para ser esse Emanuel, esse comigo, contigo, conosco. O Deus Emanuel, ele está dizendo, né, através da palavra do profeta Ezequiel, porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, a toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. E vos farei habitar como dantes, e farei vosso estado melhor do que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Amado, não é diferente. Esse é o propósito que norteia toda a palavra. A glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Deus reservar coisas mais excelentes para nós do que a galeria dos heróis da fé. Deus provendo coisas maiores, melhores a nosso respeito. Deus tem, querido, esse propósito que eu disse aqui na apresentação de alguns irmãos, conforme Isaías 51, 2. Olhar para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Deus não apenas te chama, mas Deus te chama para te abençoar e te abençoa para te multiplicar. E Deus quer que o meu estado, o teu estado, sabe, seja muito melhor do que nos meus princípios.
Então Deus nos chama, sabe, querido, para crescer na graça, no conhecimento, para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu preciso conhecer o Senhor muito mais hoje do que eu conhecia Ele no mês passado. Quem está me fazendo entender? Por isso eu quero que você atente para algo aqui, que se a gente não prestar atenção, e eu coloquei no plural, a conjugação não está errada. Eu disse, se a gente não prestar atenção, nós somos roubados, não porque Deus quer nos roubar, não. Deus quer lavrar nossa terra, semear nossa terra com um propósito, fazer você frutificar, fazer você crescer, fazer o teu último estado ser melhor do que o do primeiro. Sempre vai ser esse o propósito de Deus. Mas se a gente não prestar atenção, algo tenta de alguma forma te acometer no meio da caminhada. Você está indo bem aqui, e o inimigo ele vai de alguma forma bloquear e te fazer parar, te fazer de alguma forma não entender ou não corresponder a esse crescimento. Crescer dói. Não sei se você sabe disso. Pega uma criança que está crescendo. Meu filho passou por isso um bom tempo, e era difícil, fazia massagem, passava pomada, e sabe, de alguma forma, esquentava, fazia alguma coisa, porque o crescimento provoca dores. Mas essas dores são necessárias para que eu possa crescer. Mas se eu não entender esse trabalhar de Deus, porque Deus está falando, sereis lavrados e semeados. Um tempo ali que eles estavam passando, sabe, por um deserto, passando por um cativeiro, passando por adversidades, e Deus estava falando que alguma coisa tinha sido devastada, algumas coisas tinham sido perdidas, mas Deus no meio de tudo isso se levanta e fala, mas eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Lavrar a terra requer rasgar os sulcos ali através do arado, e quando você vai rasgar uma terra para que a semente possa cair e produzir fruto, rasga, dói. Crescimento provoca dores, irmão. Mas se a terra dura do meu coração, se a terra dura do seu coração não for lavrada por algumas circunstâncias, algumas adversidades, a semente já estava caindo ali, caindo. Por que não produzia? Porque a terra estava dura. E Deus em muito momento permite então que eu seja lavrado. Mas Ele está falando, vocês serão lavrados e semeados. Mas depois disso, o último estado de vocês vai ser melhor do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas eu queria aqui que você colocasse aí para mim, na NVT, se possível, Eclesiastes capítulo de número 7, somente o versículo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, preste atenção nisso. Quem tem projetos de Deus aqui? Deixa eu ver desse lado aqui. Quem crê que realmente tem projetos de Deus, sonhos de Deus? Quem crê que Deus tem te feito sonhar algo? Você projeta algo para o teu crescimento, para a tua família, para a tua empresa? Não é pecado. Porque tem crente que fica assim, projetar alguma coisa não é pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deixa eu ver desse lado aqui, de repente, quem tem sonhos de Deus aqui, projetos de Deus, propósitos de Deus? É tremendo que Jó, capítulo 22, versículo 28, vai dizer assim, se projetas alguma coisa, seja firme. Diga assim comigo, se projetas alguma coisa, seja firme. Fala para a pessoa do seu lado, seja firme. Por quê, querido? Porque tem algumas coisas que eu preciso considerar nisso. Se projetas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho. É poderoso até aqui. Mas está dizendo ali, não fica aqui, se projetas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará no seu caminho, quando te abaterem. Então dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde. Sabe o que é isso, irmão? Tem alguém querendo abater o teu projeto, o teu propósito. Ele vai se colocar ali. Ele vai se colocar no meio, ele vai de alguma forma te entristecer, esse é o papel dele, ele não veio para, sabe, te dar vida e vida e abundância. Não, o papel dele é outro. Ele veio para matar, roubar. Então ele vai fazer isso, ele vai tentar matar o teu sonho, tirar a tua alegria. Você vai começar bem, mas se você não prestar atenção, está dizendo ali pelo sábio rei Salomão, terminar algo é melhor do que começar. Fala isso dentro do ouvido do seu irmão aí, terminar algo. Não, mas fala com voz de profeta, para que ele possa entender, fala assim, terminar algo é melhor do que começar. Você vê muitos projetos que começam e não terminam. Quem já viu isso? Tem muitas pessoas que começam a ler um livro. Ixi. Meu Deus, o que eu fui falar isso? E a pessoa já começou a ler 5, 6 livros, mas não termina nenhum. Isso só para ser raso.
Tem tantas coisas que a pessoa começa, sabe? Ó, na segunda-feira eu vou começar um propósito. Alô? E a pessoa vai começando um monte de coisa. A pessoa começa num monte de ministério, a pessoa começa a se envolver com tantas coisas. Mas se a gente não prestar atenção, irmão, isso é tremendo, e Deus tem um propósito, que sabe, você foi fiel nesse propósito, você foi fiel nesse projeto, você concluiu, eu tenho um projeto maior para você. Mas tem pessoas que começam um propósito, irmão, e aí ela não termina esse propósito, porque no meio ela não entende algo que você não vai sair daqui nessa noite sem entender. Vou repetir. Tem pessoas que começam um propósito, ela está toda animada, sabe? Pastor, conta comigo, pastor. Agora eu achei o lugar que eu queria mesmo. Agora eu vou servir aqui, pastor. Pastor! Daqui a pouco o cara... Diga assim comigo, terminar algo é melhor do que começar. Sabe, querido, é tremendo você ver Jesus falando, está consumado. Mas antes dele falar está consumado, ele chegou um momento que ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice, porque tem pressão, irmão, tem perseguição, tem luta. Se você não for firme e não entender, você vai desistir no meio do caminho. Quem está aqui? Paulo falou, eu completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Diga assim, ele completou a carreira. Então aquilo que a gente inicia, o propósito de Deus é que a gente termina. Diga assim, mais uma vez para você entender, terminar algo é melhor do que começar. Pergunta para a pessoa que está do lado, qual que é o título da mensagem mesmo? É possível que a mídia não anotou. Fala para a pessoa que está do seu lado, terminar algo é melhor do que começar. Agora vai comigo aí, amados, NVT, capítulo 11 do livro de Gênesis. Gênesis 11, 31 e 32. Deixa eu colocar para você aqui algo para a gente depois começar a discorrer. Gênesis capítulo 11, 31 e 32. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. Diga assim, esse era o projeto. Não, mas diga mais forte aí, fala, esse era o plano. Esse era o sonho. Essa era a meta. Olha aí, eles tomaram ali, sabe, os seus familiares ali, né, se preparou para uma viagem com um propósito. Está dizendo aqui, e partiram, ou seja, eu vou empreender algum tipo de esforço, eu tenho um sonho, mas não adianta só eu ter um sonho e não me mover em direção a esse sonho. Não adianta só eu ter vários projetos, mas eu não dar um passo de fé na construção. Eu preciso edificar o primeiro tijolo. Eu tenho um projeto, eu preciso colocar alguns tijolos. Para quê? Para que a luz possa brilhar no meu caminho. Eu preciso estar na direção do meu projeto. Eu preciso estar rumo a Canaã. Eu sei que o Senhor tem a travessia do Mar Vermelho e o mar vai se abrir. Eu sei que o Jordão vai se abrir. Eu sei que nada vai me deter. O Senhor estará comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão contra mim, mas eu tenho que caminhar na direção do meu projeto. E aqui está dizendo que essa família fez isso, está dizendo aqui que certo dia talvez você iniciou algo, certo dia talvez você projetou algo, certo dia talvez você teve realmente um sonho, e você começou a se mover nesse projeto. Não é diferente com essa família. Certo dia, assim como você, assim como eu, corremos esse mesmo risco se nós não prestarmos atenção. Mas você vai sair daqui vacinado nessa noite, você não vai cair mais nesse erro. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã. Diga assim comigo, se estabeleceram ali. Mas aqui não é o pior da história. Diga assim, o pior ainda vai vir. É uma família que tinha um projeto. Qual é o projeto? É Canaã. Mas eu me contento em ficar no meio do caminho. Eu paro no meio do caminho. Eu não avanço. Eu sei que eu tenho um projeto, eu sei que eu tenho um plano. Mas está dizendo aqui que eles chegaram em Harã e eles pararam. Você está comigo? Versículo 32. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava no meio do caminho. Deus não tem isso para nós. Deus tem Canaã para nós.
Deus tem, sabe, a capacidade de te fazer pisar na terra prometida. Deus quer, amado, que você seja um conquistador, que você seja alguém, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Mas se tudo que eu começo, sabe, querido, alguma coisa acontece e eu estaciono, e eu paraliso, e eu de alguma forma, por que que você parou? Por que que você desistiu do teu chamado? Por quê? Ah, pastor, sabe o que acontece? As lutas. Se projetas alguma coisa, seja firme. Se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Querido, Deus não tem como fazer muita coisa com pessoas que não se esforçam. Esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo. Desde os dias de João Batista, se faz menção ao reino dos céus, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Deus tem, querido, a capacidade de fazer você se apoderar de tantas coisas. Gigante não vai parar na tua frente, ele vai cair. Não tem, querido, nada que possa te deter. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas eu não posso, querido, parar no meio do caminho e falar: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Porque está faltando passos de fé. Está faltando você se mover em fé, romper adversidades, não aceitar. Sabe, querido, o que está te bloqueando, o que está te detendo? Que maior é o Senhor para te dar estratégia, para te mostrar a direção, para te dar revelação e para falar: é por esse caminho, andai por ele, que você vai achar saída, você vai achar uma luz, você vai achar uma direção e você vai cantar o hino da vitória. Você está comigo? Agora, sabe o que acontece, irmãos? Vou te mostrar aqui o que acontece com alguns homens. Não vou aqui abrir muito por causa da ceia, mas tem pessoas que começaram bem. Poderia listar aqui alguns, como Saul. Começou bem, mas pouco tempo depois ele deixou de ouvir, deixou de, sabe, de se submeter à direção, e o fim foi triste. Olha o fim de Saul, olha o fim de Salomão. Quem foi Salomão? Olha tantas promessas, tantas coisas que Deus estabeleceu através de Salomão. O que aconteceu no final? Então, querido, para a gente não correr esse erro, é por isso que eu estou pregando aqui nessa noite. Você vai sair daqui, sabe, você vai sair daqui realmente com labareda de fogo. Você vai sair daqui e você vai falar: esse aí não vai me enganar mais. Mas você vai ver que ele se levanta, amados. Ele se levanta. Eu vou apontar algumas coisas aqui, que talvez você anota. Se você não trouxe nada para anotar aí, né? Só não pode anotar no celular, que você vai querer saber o resultado do Corinthians. Depois tem uns sabendo aí já. Queima ele, Jesus. O celular não é para ver jogo do Corinthians, irmão, para anotar o que o pastor está pregando. Vixe. Mas olha comigo aqui, querido. Pode colocar aí, mesmo na King James, duas coisas para você entender aqui, algo que vai te ajudar. Vou falar de um homem que começou bem e terminou melhor ainda. Esse é o propósito de Deus, querido. Você começar bem, mas você terminar excelente. É melhor o término das coisas, é melhor terminar as coisas do que começar. Sabe? É muito melhor o fim das coisas do que o começo delas. É mais glorioso, porque lá na frente você pode falar: eu combati o bom combate. Eu entendi o meu chamado, eu cumpri com o propósito. Agora já uma coroa já está reservada para mim. Por quê? Porque eu entendi o meu chamado, eu investi, empreendi esforço, e teve adversidade sim, mas elas foram ficando para trás. Eu fui crescendo em graça, em conhecimento, e até aqui eu posso dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Sabe por que os projetos de Deus dão certo antes de entrar aqui? Pode deixar, depois a gente vai aí. Os projetos de Deus dão certo assim, irmão. Faz favor aqui. Olha como que os projetos de Deus dão certo. Como que Deus projeta as suas coisas? Deus não faz nada, diga assim comigo: nada. É nada. No hebraico, no grego e no aramaico. Deus não faz nada sem antes revelar o que ele vai fazer. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos através dos seus servos, os profetas. Então Deus chega, por exemplo, vamos pegar um Jeremias aqui, aleluia. Tira a mão do bolso, Jeremias. Aleluia. Vamos pegar aqui. O Jeremias está lá, irmão, e tem uma missão para o Jeremias. É um propósito de Deus, o Jeremias. Assim como você é, assim como eu sou, assim como nós somos. Mas Deus chega para o Jeremias e fala: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não estou te conhecendo agora. E antes que você deixasse a madre, eu te santifiquei, e por profeta te dei as nações. Olha que poderoso. Então Deus tem um plano para mim, para você, sabe, seja ele em qual área for, irmão.
E Deus chega e Ele vai falar desse plano. Você ouviu alguma coisa aqui pela manhã? Que uma hora algo vai arder mais no seu coração, uma hora Deus vai apontar para você algo que é mesmo. É ali que você tem que empreender um esforço. Então Deus está dando para ele, ó, eu te conheci, eu te santifiquei e eu já determinei que você vai ser um profeta. Esse é o propósito de Deus. Deus, sabe o que Deus faz? Deus, conforme ele disse para o próprio Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de medo, você viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Que jeito que é isso? Qual é o projeto? Eu vou te enviar, onde eu te enviar tu irás. Mas o que acontece? O Jeremias, em dado momento, quando ele fala, ó, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que você deixasse a madre eu te santifiquei, e por profeta te dei as nações. Sabe o que o Jeremias faz? Ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda não passo de uma. Sabe que jeito que Deus zela pela sua palavra? O Senhor imediatamente fala, não digas não passo de uma criança. Alô? Porque onde eu te enviar tu irás, e tudo que eu te mandar falar tu irás falar, porque eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Deus não aceita o não, irmão. Deus aceitou o não de Moisés? Eu não sei falar, eu não, querido, não cola, não vai rolar com você, não rolou com outros. Então Deus, ele fica ali, sabe, quando o projeto dele está querendo tomar outra direção, ele fala, não diga isso. Mas aí lá no capítulo 1, versículo 19 de Jeremias, ele fala assim, e pelejarão contra você, mas não prevalecerão contra você, porque eu sou contigo para te livrar. Obrigado. Então o projeto de Deus, querido, vai enfrentar esse, alguém vai se levantar e pelejar contra isso. Mas ele está falando, mas não vai prevalecer, só vai pelejar. Agora, se nesse momento da peleja eu desisto, eu recuo, eu volto na estaca zero e tem que começar tudo, Deus vai lavrar de novo. Deus vai semear de novo. E ele vai esperar a frutificação. Aí a pessoa para, desiste, azeda. Como é que você está, irmão? Minha vida não vai, mas não vai mesmo, irmão. Não tenho nem expectativa de ir, porque desse jeito não vai. Porque você vai ter que romper com algumas coisas. Eu vou ter que romper com algumas coisas em momentos cruciais. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Olha o que está escrito ali, coloca para mim, por favor. Pode ser na King James. Daniel capítulo 1, versículo 21. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Profeta Daniel capítulo 1, versículo 21. Olha aqui, queridos, uma das questões que aconteceu com Daniel, só para te colocar dentro de um panorama aqui para você entender. Foi fácil para Daniel? Primeira coisa, irmão, olha isso, para você ver, você vai falar agora, pô, rapaz, a minha situação realmente é boa. Você não foi levado cativo, você não foi tomado da casa dos seus pais contra a sua vontade, contra a vontade dos seus pais. Daniel e mais alguns da idade dele ali foram arrancados. Foram levados cativos como escravos, sem direito de ter nenhum tipo de decisão, não perguntaram nada, você quer, você não quer, simplesmente tiraram ele do convívio dos seus familiares, da sua sinagoga, do meio em que eles estavam ali, e levaram para a Babilônia. Chegando lá, a primeira coisa, eles tinham que comer das iguarias, dos manjares do rei, mas diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com tudo aquilo. E ele pediu ao chefe dos eunucos para que ele não se contaminasse. Mas não aconteceu só isso. Aconteceu tantas outras coisas, nós vamos discorrer algumas delas aqui. Mas o que aconteceu, querido? A palavra aponta para mim, para você entender onde que eu quero chegar, duas coisas que é o destino profético que Deus tem para você em meio ao teu ministério, em meio ao teu projeto, em meio ao teu plano, em meio a algo que Deus vai confiar na tua mão. Duas coisas são essenciais para que você possa entender o trabalhar dos céus. O primeiro é, assim Daniel permaneceu. Diga assim comigo, permaneceu. Olha isso, permaneceu como oficial do rei até o primeiro ano de Ciro, o imperador. Sabe o que aconteceu no primeiro ano de Ciro, o imperador? Veio de volta, sabe? Um despertamento espiritual, tudo começou a ser refeito, mas Daniel, ele não prevaleceu apenas em um reinado. Os reis chegavam e saíam, mas Daniel permanecia. As dificuldades é da esquerda, é da direita, é o PT, não é o PT, quem que é que está reinando? Daniel permanece.
Você permanece em meio a qualquer sistema, querido. Você permanece em meio a qualquer diversidade, porque você não está preso ao sistema desse mundo. Existe um sistema maior que está sobre a sua vida. As finanças desse mundo não é o que determina as tuas finanças. O sistema monetário dos céus é diferente do sistema monetário da terra. E o dono do ouro e da prata, ele tem capacidade para te sustentar. Mas acontece que Daniel, irmãos, ele passou por tantas coisas, mas em dado momento, você tem que comer isso. Ele se posicionava e não comia. Mas aí vem uma situação que o abençoado lá teve um sonho e perturbou, passou a paz. E ele chamou os seus encantadores, os seus astrólogos, adivinhos, falou: olha, eu quero que vocês adivinhem o que eu sonhei. E interpretem o que eu sonhei, porque senão só um destino de vocês, todos vão ser mortos. Tá bom para você? Agora, o que Daniel fez, irmãos? Daniel, para a gente contextualizar aqui, coloca 6:28. Diga assim comigo, você vai me ajudar. Fala assim: Daniel permaneceu. 6:28 de NVT. Mesmo, do jeito que está aí mesmo. Pode ser na King James. 6:28. Diga assim comigo: assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario, e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Ei, querido, não importa quem está reinando, você vai prosperar. Diga assim comigo: permaneceu, prosperou. Diga de novo: permaneceu e prosperou. Deus tem isso para você. Você vai permanecer, querido. Quem que está reinando? Não importa. Eu estou prevalecendo. E eu estou realmente aqui, sabe, prosperando. Porque eu estou entendendo um trabalhar dos céus. Agora, quer ver o que acontece aqui, irmão? Tem uma situação aqui. Uma sentença de morte. Quem aqui já teve sentença de morte? Poucas pessoas. Mas Daniel foi sentenciado à morte. Daniel foi levado escravo. Come e bebe o que você não quer comer e beber, ele não comeu, mas Deus deu graça. Mas agora tem algo aqui. O bonito aqui do Nabucodonosor falou o seguinte: ou vocês interpretam o que eu sonhei e declaram o que eu sonhei. Já pensou? O que você sonhou? Eu não vou falar. Quero que vocês interpretem o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. Simples assim. Mas acontece, olha o que acontece aqui, irmão. Capítulo 2 de Daniel. Segura isso aí. Permaneceu e prosperou. Capítulo 2 de Daniel. 14-19, por gentileza. Quando teve essa situação, que o cara está furioso lá, a Bíblia diz, sabe, que ele se perturbou. Um espírito de perturbação acometeu Nabucodonosor. E ele estava tão perturbado que ele começou a ameaçar de morte. E acontece que aí chega a notícia, talvez chegue uma notícia para você que está servindo ao Senhor, dentro do ministério, dentro da tua empresa, dentro de qualquer situação, é o mesmo cenário. Então imagina, de repente, o cara está lá fazendo tudo certo, irmão. A perseguição vem, independente de cenários, mas a perseguição vem não para te vencer, mas te preparar para que você possa ser mais crente ainda. É o que aconteceu com Daniel, ele permaneceu e prosperou. Mas está dizendo que quando teve essa sentença, está dizendo assim: quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. E Daniel perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que o rei baixou um decreto tão drástico e urgente? Ao que Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, ao fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Você quer sucesso no teu ministério? Seja amigo e tenha amigos que podem te socorrer no momento oportuno. Mas seja um amigo. Então Daniel, ele foi para sua casa e relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. 18. E lhes pediu que suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, faz assim, então, querido, não tem mistério impossível de ser revelado.
Não tem chave impossível de ser aberta. Não tem, sabe? Tudo que você precisa de resposta, clama a mim, responder-te-ei. É que muitas vezes a pessoa vai no automático, como você ouviu aqui. Eu faço, eu aconteço, eu resolvo, mas eu não busco um tempo para estar clamando por misericórdia. Senhor, a situação é essa, mas eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso. Eu sei que o Senhor pode me dar escape e livramento. Eu sei que no Senhor eu tenho resposta. O Senhor não vai me deixar confundido nessa situação. Eu estou aqui, esta é a situação. Senhor, por acaso o Senhor não vai glorificar o teu nome nisso? Senhor, eu sei que é uma oportunidade tremenda para eu estar ali testemunhando que eu sou o teu servo e por te servir com fidelidade. O Senhor mais uma vez fechou a boca do leão, o Senhor mais uma vez me tirou dessa fornalha, o Senhor mais uma vez fez coisas tremendas. Essa é a situação, Senhor, mas o que é isso perto do teu grande poder? Daqui a pouco a solução chega, irmão. Não é diferente com você, não foi diferente com Daniel. O que acontece? No meio de tudo isso, irmão, ele estava ali, a sentença era uma só, é morte. Mas ele falou, peraí, eu vou dar a resposta. Sabe, querido, eu preciso me posicionar em fé. O que é que precisa? É isso? Meu Deus vai dar a resposta. O Deus a quem sirvo e de quem eu sou, esteve comigo essa noite, e Ele vai dar a resposta. Deus tem resposta para você, irmão. Deus tem saída para mim, saída para você. Eu não posso desistir, recuar. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, o que eu vim parar aqui na Babilônia? Não, querido, você está na Babilônia para realmente você fazer diferença na Babilônia. Deus conta contigo. E ali, o que esse cara fez? Ele se posicionou e está dizendo, então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus. E é o que vai acontecer com você. Agora, escuta aí, segura aí. Tantas coisas aconteceram na Babilônia. Quem tinha a resposta? Daniel. Por que Daniel tinha a resposta? Porque ele buscava a resposta. E quando ele buscava a resposta, irmão, ele não negociava valores. Ele entregava a resposta. Agora, espera aí, escuta isso, segura aí. Os caras se levantaram. Se projetas alguma coisa, seja firme, e a luz brilhará em seu caminho, quando te abateres. Então o pessoal se reuniu tudo, e falou assim, nós nunca vamos achar uma ocasião contra esse Daniel, a não ser na lei do Deus que ele serve. E eles entenderam que Daniel orava, irmãos. Eles entenderam que Daniel, por isso Deus respondia. Então o que é o projeto do inimigo? Fazer Daniel não orar. Ah, é orando? Então vamos fazer um decreto para ele não orar. E se ele orar, a gente lança ele na cova dos leões. Assina aqui. Está mais fácil para você ou foi mais difícil para o Daniel? Alguma vez você foi proibido de orar? Percebe, irmãos? Quem está conseguindo entender? Agora olha o que aconteceu aqui, amados. Vai lá, capítulo 6. Aleluia. Versículo de 1 a 10. Então pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, tipo prefeitos, e acima deles 3 grandes governadores, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel, é isso que acontece com você, irmão, é isso que acontece conosco, se a gente serve Deus com fidelidade. Aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Deus tem projeto de crescimento para você. Deus te chama, Deus te abençoa e Deus te multiplica, nunca mudou. Daniel permaneceu e prosperou. Se você permanecer no propósito, você vai prosperar.
Versículo 4. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo. Não vai ser diferente com você as perseguições, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel, em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar ao rei que deva baixar um edito, ordenando que todo aquele que orar ou fazer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executado a tua pessoa, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edito, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada, não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Deus. Sabe o que é isso, irmão? Tem muitos crentes que mudam pelas circunstâncias. A circunstância é favorável, o cara é crente até debaixo d'água. O segredo não é você mudar pela circunstância, é você mudar a circunstância se mantendo fiel. Sabe o que Daniel fez? Como costumava fazer. O meu costume é orar, eu vou continuar orando. O meu segredo é orar. Sabe o que o diabo quer, irmão? Que você não ore. Sabe o que era o grande problema aqui? Se Daniel para de orar, para de vir revelação. Se Daniel para de orar, ele para de ser o Daniel que ele estava sendo ali. Então, querido, o diabo vai fazer de tudo para você parar de fazer aquilo que te projeta a ser e a fazer aquilo que Deus te chamou a ser e a fazer. Pode verificar, irmão, pessoas que têm mais dificuldade com perdão são as pessoas que são mais machucadas e magoadas, porque a pessoa tem dificuldade com perdão. Ela vai estar sempre com dificuldade, e ela vai estar sempre com mágoa, com ressentimento. Por quê? Porque o diabo sabe que se acontecer alguma casquinha de ferida ali, a pessoa vai sair da presença de Deus, vai ficar. Pessoas que têm mais dificuldade de ofertar e dizimar, pessoas que vivem constantemente com problemas financeiros. Porque o diabo vai fazer de tudo para você não ofertar e não dizimar. Vai cair a ficha de muita gente aqui. Sabe, querido, o que é que Neemias fez? Jejuou, orou, planteou, não resolveu nada. Ele ficou sabendo de uma situação, chegou ao conhecimento dele quando ele procurou saber como que estava a cidade dos seus antepassados, a cidade dos seus pais, e ele ficou sabendo que ali haviam queimado as suas portas, os seus muros haviam sido ali, sabe, derribados, estava em caos. 120 anos ficaram nessa situação. Um dia ele chorou, um dia ele planteou, um dia ele jejuou, mas teve um dia que ele se levantou. E quando ele se levantou, a luz brilhou no caminho dele, porque o governante falou: por que você está triste? Eu nunca te vi assim, como eu não estaria triste? Sabe, irmão, quando você projeta alguma coisa, você é firme, a luz brilha no teu caminho. E chegou uma oportunidade, que me pedes agora? O rei preparou e enviou, determinou um prazo. Ele começou a fazer o quê? Edificar os muros.
quando ele começou a edificar os muros, poucas pessoas estavam junto com ele. Mas daí a pouco, alguns inimigos tentaram se infiltrar. Por quê? Porque se você fecha os muros, não tem como o adversário, querido, ele conseguir êxito mais na tua vida. Agora, o que Neemias está fazendo? O que precisa ser feito? Em 52 dias, aqueles muros foram edificados. Mas antes disso, o que o inimigo queria fazer? Parar a edificação dos muros. Por que tem pessoas que não saem do lugar? Porque ela começa, eu vou parar com esse pecado aqui, eu tenho que levantar muros aqui. Porque aqui eu estou sendo presa fácil, eu tenho uma brecha aqui. Seja ela de um vício, seja ela da área sexual, seja ela a hora que for, irmão. Tem uma brecha. Então eu eu dou um passo de fé para edificar os muros. O que o diabo quis fazer com Daniel? Para de orar. O que o diabo quis fazer com Neemias? Para de edificar os muros. Você está aqui? Olha o que acontece com o inimigo. Vai comigo aí, projeta aí para mim, por favor. Não está na programação, mas Deus é bom. Põe Neemias, capítulo 1. Põe Neemias 6, 15 e 16. Olha isso aqui, irmão. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Segura aí. Diga comigo assim, com toda oposição. Neemias resistiu. Foi firme. Se projetas alguma coisa, seja firme. E ele teve firmeza, vocês não têm parte nem sorte com esse negócio. Essa obra não é de vocês, essa obra é para nós que servimos o Deus Altíssimo. Ele não deixou mistura, querido, ele não deixou nada atrapalhar. Ele tinha um projeto, ele foi firme no seu projeto. Ele não abriu concessões, ele se posicionou. Veio a oposição, ele concluiu a obra em 52 dias de trabalho. Versículo 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Ei, não é diferente com você. Pastor, o que o diabo quer? Se o teu grande mover no teu ministério é oração, seja na intercessão, a tua oração incomoda, o diabo vai fazer de tudo para você parar de orar. Você está levantando muralhas, porque você tem que realmente tapar as brechas, ele vai falar para você, vai fazer de tudo para você parar de tapar as brechas. 49:16 de Isaías diz que os muros, nossos muros, estão continuamente diante do Senhor. O nosso nome está escrito na palma da mão e os seus muros estão continuamente diante de mim. Antes de Deus olhar para o pastor Marcos, o Senhor olha para o muro que está ao redor dele. Antes do Senhor olhar para mim, Ele olha para o muro que está ao meu redor. E se o muro tem uma brecha, Ele vai fazer eu entender que eu tenho que fechar aquela brecha. Porque não adianta eu orar, Senhor, me ajuda. Ele fala, tapa a brecha. Eu falei que Deus ia falar com você. Pastor, eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Não adianta, queridão. Tapa a brecha. E o que o diabo quer? Não tapa a brecha. Para de tampar a brecha. Porque se você, o inimigo, ele ficou ali. Caiu terror e profundo abatimento. Porque o inimigo falou, agora não podemos fazer mais nada. Ei, peraí. Jesus nasceu. Vieram alguns, Mateus capítulo 2. Nós queremos fazer o que com ele? Matar, irmão. Mas veio sutilmente ali, queremos também ver, né, presentear, tal. Não, eles queriam matar. Aí não conseguiram êxito, aí mandaram matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Lá a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se é um menino que vai nascer, esse menino vai nascer em Belém. Se eu mato o menino, acabou. Tentaram matar o menino, não deu certo, mataram todos os meninos de 2 anos para baixo, e Jesus foi sendo perseguido, irmão.
Está sendo perseguido? Glorifique a Deus. Mas se você se manter firme, Deus tem vitória para você. Agora, sabe o que acontece com Jesus, querido? Jesus está na cruz. Jesus veio para fazer o quê? Para morrer na cruz por mim e por você. Mas quando ele está na cruz, chega alguém falando assim: se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, desce da cruz. O inimigo queria que Jesus descesse da cruz, porque se Jesus desce da cruz, a obra não é consumada. Se Neemias, querido, para a construção dos muros, não é consumado. Se Daniel, ele vacila, ele não permanece e nem prospera. Você está aqui? Se coloca de pé. Pastor, como que eu sei? Você sabe. Pastor, como que eu sei? Aquilo que você tem mais dificuldade de fazer, irmão, aquilo que está mais difícil para você fazer, é o que mais você precisa fazer. Porque o diabo sabe, irmão, ele vai fazer de tudo para você não fazer. Por isso que isso se torna um sacrifício. Quando falta obediência, precisa de sacrifício. O primeiro Adão não obedeceu, o segundo Adão sacrificou. O obedecer é melhor do que o sacrificar, mas quando não há obediência, há sacrifício. E muitas vezes Deus vai requerer um sacrifício de mim, em áreas da minha vida. E aquilo vai me custar, irmão. Vai custar levar um Isaac em cima do Moriá e sacrificar. Pelo menos a motivação do meu coração é de entrega. Esse é o meu melhor, esse é o meu Isaac. E eu vou ofertar para o meu Deus. Eu não quero mais assim. Eu sei que Deus tem mais para mim. Se Deus está falando para mim fazer isso, porque Ele realmente tem uma saída, Ele tem uma resposta, Ele tem algo. Então, querido, aquilo que mais está custando para você, é nisso que você tem que tomar cuidado. Se não é as muralhas, se não é, sabe, o teu tempo com Deus, se não é a tua questão financeira, se não é a tua dificuldade de perdão, se não é o teu problema conjugal, infidelidade. Eu não sei o que é, irmão, eu não estou aqui para apontar. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: assim como os inimigos de Neemias, quando viram o que Neemias fez, eles ficaram entristecidos, eles ficaram ali, sabe, abatidos. Por quê? Como que a gente faz para pegar ele agora? Como que faz com esses 3 jovens da fornalha? Como que faz com esse Daniel? Ei, querido, como que faz com você e comigo se nós simplesmente nos posicionarmos corretamente? Você está aqui? O inimigo pode tentar laços e embaraços, irmão, mas a luz vai brilhar no teu caminho. E essa luz tem chegado no teu caminho na data de hoje. Sabe, querido, parou essa história, sabe, desse negócio, dessa mesmice, desses 38 anos rodeando. Eu chego até as portas do Jordão, e eu continuo rodeando. Eu chego até as portas do Jordão, e eu continuo rodeando. Eu continuo rodeando. Chega um momento que o Senhor fala: basta! Eu tenho um caminho novo, esse caminho por qual eu quero levar vocês agora, vocês nunca passaram antes, mas presta atenção, se posicione. Eu quero levar vocês para vocês romper esse Jordão, conquistar a terra prometida. Mas se a gente continuar andando em círculo, irmão, sabe, não é que Deus não tem projeto, não é que Deus não tem promessa. Deus tem, querido, mas vai requerer de mim e de você muitas vezes, sabe, alguma coisa que requereu de um Daniel. Eu vou me posicionar, eu não vou me contaminar, eu não vou me curvar perante essa estátua, eu não vou, sabe, não pode orar, eu vou continuar orando, porque meu Deus pede para orar. Não tem nada que você não possa fazer, a única coisa que você não pode fazer é deixar de cumprir o propósito que Ele estabeleceu na sua vida. Quero orar com você, não vou fazer apelo, não é essa a minha motivação, mas, querido, presta atenção, tem coisas que o diabo não quer que você faça. De que forma, pastor? Não é que você não faz de vez em quando, não adianta eu ser fiel de vez em quando, irmão, é permanecer fiel. Não adianta de vez em quando no retiro eu estou crente, não, querido, é permanecer crente. Você vai permanecer e prosperar, você vai permanecer, se levantar muralha, você vai permanecer e prosperar. Pai, eu te louvo, e eu te bendigo, e eu também te exalto. Pai, não é mais tempo, Senhor, de começar, recomeçar, começar de novo, voltar atrás, recomeçar de novo. Pai, o Senhor não tem propósito nem compromisso com esses.
O Senhor quer, querido, que nós venhamos mesmo que um passo de cada vez, mas estarmos dia após dia mais próximo daquilo que Ele tem para cada um de nós. Senhor, desperta em nós, tira todo o comodismo, tira todo esse espírito de terá. O próprio nome diz terá, nunca teve, porque o Senhor se acomodou, parou pela metade, não rompeu com o comodismo, não rompeu, Senhor, com a mesmice. Terá, Ele parou. Terá, Ele simplesmente se acomodou em Harã e não avançou rumo à terra prometida, que é Canaã, e outro teve que fazer aquilo que ele não fez. Sabe, querido, não deixe que outro faça aquilo que era para você fazer. Não deixe que outro tenha que terminar aquilo que você iniciou e deixou pela metade. Assim te diz o Senhor. É tempo realmente de se posicionar, avançar, crescer, porque o Senhor está te chamando para esse tempo. Pai, abençoa a tua igreja. Pai, abençoa-nos como igreja, abençoa-nos, Pai, desperta-nos, Senhor. Pai, desperta-nos, Pai. Ô Senhor, é muito melhor terminar as coisas do que começar. Nos ajuda a ter, Senhor Deus, ó Pai querido, esta, Senhor Deus, ó Pai, disposição de não deixarmos nada mal acabado, não deixarmos nada pela metade, mas avançar na direção, no propósito. Não, ó Pai querido, de forma nenhuma recuar ante as adversidades, uma após outra, elas vão ficando para trás. Mas o Senhor está conosco, mas o Senhor nos levará, mas o Senhor nos conduzirá, mas o Senhor não é um Deus que faz acepção de pessoas. Não foram Ananias, Azarias e Misael e Daniel e tantos outros, ó Deus poderoso, crentes que passaram por essa terra, que tinham, Senhor Deus poderoso, uma predileção do Senhor. Não, o Senhor não faz acepção de pessoas. Assim como o Senhor preservou eles, o Senhor nos preserva. Assim como eles conquistaram, romperam, o Senhor tem esse propósito para nós. Nos abençoa, desperta a tua igreja, Pai, aviva a tua obra, é o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Se você recebe de alguma forma essa palavra, glorifique aí o nome do Senhor, dê a Ele a glória, a honra. Aleluia, aleluia, aleluia.